Hoje a gente vai conversar sobre uma parábola. Uma história bem simples, mas com uma força, sabe? É a história de dois insetos, uma abelha e uma mosca. E as escolhas delas, no fundo, refletem muito as nossas próprias jornadas. Olha só, de um lado, a abelha e do outro, a mosca. Elas são como a representação de dois caminhos, né? Duas mentalidades, dois universos que, por mais diferentes que sejam, muitas vezes convivem bem perto um do outro. Vamos entender como é que essa dinâmica funciona. Bom, para começar a entender essa história, a gente precisa olhar para o ambiente delas, o lugar que cada uma escolheu para chamar de casa. E olha, a diferença é gritante. Pensa só, de um lado um jardim, do outro um lixão. Vamos começar pelo mundo da abelha. Imagina aí, um jardim cheio de vida, sabe? Com aquele sol brilhando. A abelha se move com um propósito claro, indo de flor em flor, sempre procurando o que tem de melhor. O néctar. É a pura essência da vida, da beleza. Um mundo assim, produtivo, cheio de graça. Agora, vamos para o outro lado. O contraste é total. Chegamos no mundo da mosca. É um lugar de restos, de cheiro forte, de sujeira. Só que, para ela, aquilo ali é um banquete. Ela encontra conforto justamente na podridão, sabe? Uma certa familiaridade naquilo que todo mundo jogou fora. É um cenário que, no fundo, é de pura estagnação. E aí, como era de se esperar, uma hora esses dois mundos se cruzam. A abelha encontra a mosca. E a conversa que elas têm, nossa, ela escancara o abismo que existe entre a visão de mundo de cada uma. A abelha, com toda a boa intenção, chega e faz um convite para a mosca. Ela olha e vê um potencial, sabe? Vê que existe uma realidade muito melhor e quer compartilhar isso. A oferta dela é de beleza, de perfume, de propósito. É uma tentativa sincera de mostrar que, poxa, existe vida além do lixo. Mas a resposta da mosca é na defensiva, é até cínica. Ela meio que desdenha da flor, falando que é coisa de inseto metido. O ponto-chave aqui é esse, ela tá totalmente acomodada. O lixo virou o lugar dela, a zona de conforto total. Mas a abelha não desiste de cara, não. Não, ela insiste com paixão mesmo, tentando mostrar para a mosca que ela foi feita para muito mais do que aquilo, sabe? Para voar livre, para ter um propósito, não para viver na sujeira. É quase um apelo para que a mosca se lembre da sua verdadeira natureza. Uma natureza que parece que ela mesma esqueceu. E aí vem a resposta final, que basicamente encerra a conversa. A mosca corta qualquer chance de mudança com um certo deboche, sabe? Com isso, ela só reforça ainda mais os muros que construiu em volta do mundinho dela. E a abelha, bom, ela se afasta com uma percepção meio triste, mas muito sábia. Ela entende que a mente da mosca está tão acostumada com a sujeira que a beleza de uma simples pétala se tornou impossível de enxergar. E é aqui que a gente sai da historinha e começa a entrar na lição de verdade. Então, o que essa fábula quer dizer, no final das contas? Ela está falando sobre mentalidades. A abelha e a mosca, na verdade, são símbolos. Símbolos de duas formas completamente diferentes de ver e de viver a vida. Se a gente colocar lado a lado, a comparação fica muito clara. A abelha, o foco dela é no néctar, no propósito, em crescer. Já a mosca, o foco está nos restos, em apenas sobreviver, no conformismo. O ambiente de cada uma delas é, na verdade, um reflexo direto desse foco e dessa visão de mundo. E claro, essa história não é só sobre insetos, de jeito nenhum. Ela funciona como um espelho para o nosso próprio comportamento, sabe? Para as escolhas emocionais e até espirituais que fazemos todos os dias. Esse conformismo todo da mosca, essa acomodação, isso tem um nome. A gente pode chamar de lixo existencial. É justamente esse estado de mediocridade que algumas pessoas se acostumam tanto, mas tanto, que acabam achando que aquilo é o normal. É a escolha de viver nos restos, em vez de ir atrás do néctar. E quem vive nesse estado acaba se tornando prisioneiro. Começa a rejeitar o que é novo, o que é belo, se recusa a sair daquela zona de conforto, mesmo que ela seja suja. Cria-se um vício na vida antiga a ponto de acontecer algo inacreditável. Sentir saudade da própria escravidão do passado. Então, o ponto central é exatamente esse. A parábola toda é um chamado para a gente reconhecer em qual ambiente está voando e, principalmente, entender que a mudança, ela é sempre uma possibilidade. A escolha de mudar já é em si um grande voo. Isso nos leva a uma pergunta bem direta para uma reflexão pessoal mesmo.
com qual tipo de mentalidade estamos voando por aí. É a mentalidade da abelha, que está sempre buscando o melhor? Ou é a mentalidade da mosca, que se contenta com os restos? A mensagem aqui é bem clara. Para quem se identifica mais com a abelha, o caminho é continuar, perseverar nesse voo alto. Agora, se alguém percebeu alguns traços da mosca em si, o convite é outro. É um convite para mudança. É tempo de levantar voo, de sair do lixo e redescobrir a capacidade de voar. E essa ideia de transformação não é nova. É algo antigo e muito poderoso. Tem aquela passagem em Romanos que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a verdadeira mudança não começa lá fora, no ambiente. Ela começa primeiro aqui dentro. Pois é, a promessa por trás dessa escolha é incrível. Para quem tem a coragem de sair do conformismo, sabe, de largar a mesmice, existe um jardim inteiro de oportunidades, de propósito e de beleza esperando. É só uma questão de escolha. E pra gente fechar, fica essa pergunta. Mas não é uma pergunta só pra pensar, não. É pra agir. Depois de entender tão bem a diferença entre o jardim e o lixão, a questão que realmente importa é: qual será o próximo voo?